glória seja dada ao Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que está aqui, aquele que está vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que Deus me deu foi no livro de Atos, capítulo 3, e o versículo 6 está escrito: E disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem de Pedro quando foi no templo orar. Foi no tempo buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que esse homem estava acostumado a estar no mesmo caminho, porém ele ficava ali mendigando, esperando ganhar dinheiro. A Bíblia vai relatar que ele está ali para que pedisse esmola. Mas quando Pedro e João vê ele, vai olhar para ele, vai fitar os olhos. A Bíblia vai dizer, em outras traduções, Pedro vai olhar para ele e vai ver, ele vai achar que Pedro vai dar dinheiro, vai dar algo parecido carnal, e Pedro vai dar saúde para ele, dizendo: levanta e anda em nome de Jesus, não tenho ouro e nem prata, mas anda em nome de Jesus. Para isso acontecer, isso aí na vida daquele coxo, daquele homem que estava ali, como sempre estava ali naquela porta famosa, como sempre estava ali no mesmo caminho, como sempre estava ali outras pessoas passando e vendo ele deixando do mesmo estado que estava, deixando ele do mesmo estado que se estava e ficava a todo tempo, pois ele estava mendigando e era conhecido. A Bíblia vai relatar que ele era conhecido porque ficava ali pedindo esmola. Aí a Bíblia vai dizer que quando Pedro chega e João chega, João e Pedro vai olhar para ele diferente. Vai dizer Pedro dizendo: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Todo mundo sabe de Pedro, todo mundo fala sobre Pedro, todo mundo fala que Pedro é o discípulo que era sanguinário. Muitos falam que Pedro era um discípulo que era homem valente, homem que não levava desaforo. Mas se você for olhar a palavra de Deus, tu vai entender que Pedro foi um discípulo que andava com o mestre. Era um discípulo que estava a todo momento com o mestre. E mesmo estando com o mestre, estava armado, estava com a espada. Lembra do Getsêmani? Para você entender a história bíblica e o que Pedro passou por muita luta, mas Pedro vai ser um homem de Deus através do ensinamento de Jesus Cristo. Muitos erros, você vai ver que ele vai errar bastante. Você vai ver que ele vai andar sobre as águas, vai afundar, e afundando vai chamar o mestre vai colocar ele de pé. Pedro, se você vê a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele vai negar Jesus. Lembra do Getsêmani? Para isso acontecer aqui na vida dessa pessoa que estava na porta famosa, levanta e anda em nome de Jesus, Pedro passou por um processo. E qual o processo? O processo do abandono, um processo que ele foi tornar a fazer tudo novamente. Qual o abandono? Um abandono que ele teve quando ele viu o mestre sendo preso. Ele abandonou o mestre. Ele abandonou o mestre, ele foi fazer tudo o que ele fazia novamente. Ele foi pescar, e a Bíblia diz que o mestre foi atrás dele. E isso que aconteceu sobre a vida de Pedro. Pedro, quando falou na porta formosa: levanta e anda, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Está lá no Getsêmani. Está lá no Getsêmani. Aquele que diz sobre as escrituras sagradas. Está lá no Getsêmani o Cordeiro que vai dizer:
sobre os profetas, o que ia se cumprir depois e antes. A Bíblia diz que põe um sentimento de amor para você compreender e entender o que aconteceu na porta famosa, levanta e anda, é um cumprimento da palavra de Deus. Eu quero te dizer que Pedro fez aquilo através do nome de Jesus Cristo, mas veio um cumprimento da palavra de Deus. Está lá no Getsemane. A Bíblia diz que Jesus ele vai chamar João e Pedro para orar. A Bíblia diz que ele ia orar, era de costume ele orar no Monte da Oliveira. Era no costume ele orar nesse monte, no Monte do Getsemane. Era no costume de Jesus buscar os montes para orar. E de costume ele chamar Pedro, Tiago e João. Como sempre, a Bíblia vai dizer que ele vai orar sobre o monte. E a Bíblia diz que quando ele vai orar, a Bíblia diz que os discípulos também vão orar juntamente com ele. Mas quando ele acorda, quando ele desperta, a Bíblia diz que ele vai despertar o discípulo dizendo: acorda, não aguenta velar comigo 1 hora. Vem aqueles que, os meus perseguidores, aqueles que vão me perseguir, estão chegando, desperta. Jesus estava despertando eles. E Jesus orando novamente. A Bíblia diz pela primeira, segunda, a terceira vez, Jesus percebeu que ele estava adormecido, estava cansado. E Jesus disse: a carne é fraca e o espírito é forte. Jesus vai colocar isso e vai dizer: aguenta velar comigo, porque já chegaste a minha hora. Jesus estava despertando eles e dizendo para eles, e explicando para eles, no meio da luta, no meio da perseguição, Jesus sabia, Jesus se entregou. A Bíblia vai dizer que eles vêm, se aproximam, e aquele que traiu Jesus, o discípulo chamado Judas, aqueles que estavam com Jesus, aquele que estava na mesa da Santa Ceia, aquele que foi ensinado por Jesus, mas não aprendeu nada, aquele que estava no meio do discípulo, mas não se fez como discípulo, aquele que estava com o mestre, mas não aprendeu nada com o mestre. Diferente de Pedro, muito diferente de Pedro. Pedro nega Jesus. Pedro corta a orelha do centurião. Pedro abandona o mestre. Na hora da perseguição ali, tudo tem um sentido. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, vendeu o mestre, mas não se arrependeu. Não foi digno de ser arrependimento. Pedro se arrepende. A Bíblia diz que Pedro dizia para o mestre que estava pronto para morrer para o mestre, quando o mestre repreendeu ele dizendo: aparta de mim, Satanás. E rapidamente ele se manifestou, dizendo que não, e sendo que Jesus veio ao mundo para que se cumprisse a palavra, veio ao mundo para que salvasse humanamente todo o povo, toda a língua, toda a nação em seu nome. E como estava escrito, e como está escrito, ele cumpriu o que estava escrito. A Bíblia diz que ele não veio para tirar uma vírgula ou para abolir o que estava escrito, mas sim para que se cumprisse a palavra de Deus, não para abrogar como outras Bíblias diz, mas ele diz: não, eu vim para que se cumprisse a palavra, e ele se cumpriu. A Bíblia diz que ele vai se entregar, e quando ele se entrega, a Bíblia diz que eles vêm com vara-pau, outros vêm com espada. Mas tinha um sinal que Judas tinha conversado com o povo, que quando beijasse, aquele que ele beijasse prendisse, que aquele era Jesus. Aí a Bíblia diz que ele vai beijar, e pelo beijo Jesus disse para ele: amigo, o que faz comigo, amigo? Aí Jesus se entrega, mas só que antes de se entregar eles não conheciam Jesus. Jesus disse: eu sou Jesus. E eles disseram: eu estava todo o tempo contigo, eu estava no meio de vocês, eu estava no meio pregando na sinagoga e não me prendeu. Jesus quis dizer para ele: eu que estou me entregando, não é vocês que estão me prendendo. Que tudo que estava acontecendo ali estava para se cumprir. Pedro vai e passa a espada na orelha do centurião, e Jesus coloca novamente a orelha no lugar, dizendo: pela espada matasse, e pela espada será ferido. E Jesus disse: se não entendesse, Pedro, se eu clamasse agora 12.000 legiões de anjos, meu Pai,
ele mandaria. Então Jesus ele disse que ele estava ali pelo sentimento. E qual o sentimento? O sentimento de amor, o sentimento de se entregar, o sentimento de cumprir as Escrituras Sagradas. Então aquilo que você vai ver lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que está falando sobre o coxo, aquele que estava ali a mendigar, o que estava na porta famosa, que Pedro vai dizer, levanta e anda, e ele vai andar, vai se cumprir aqui na frente que Jesus disse lá no Getsemane. Getsemane, ele disse que queria se entregar por tudo isso, mas que não ia deixar o discípulo órfão, ia deixar o discípulo com o Espírito Santo, queria rogar ao Pai, e que o Pai ia interceder, ia trazer para os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos não estavam compreendendo, não estavam entendendo aquilo. É tanto que quando ele é pego no Getsemane, que ele entrega no Getsemane, a Bíblia vai dizer que ele se entregou no Getsemane e eles estão levando Jesus. A Bíblia diz que todos eles fugiram, só Pedro vai seguir a Jesus, vai entrar até no templo junto com Jesus, mas de longe. A Bíblia diz que Jesus tinha falado que ele ia negar ele, e Pedro disse que estava pronto para morrer. E a Bíblia vai dizer que ele vendo tudo aquilo que estava fazendo com Jesus, Jesus sendo esbofeteado, Jesus colocando um pano no seu rosto, vendendo os seus olhos, e dizendo, profetiza quem te profetizou, profetiza quem te bateu, cuspindo no teu rosto. E a Bíblia dizendo que eles blasfemavam, a Bíblia dizia que eles faziam tudo isso para escarnecer. E como estava escrito, a palavra de Deus dizia que Jesus ia ser escarnecido pelos homens. A palavra dizia que Jesus ia passar pela morte, Jesus ia passar por tudo pela palavra. E a Bíblia diz que mesmo assim os fariseus, os judeus que estavam ouvindo Jesus no templo, não conheciam o Mestre. Por isso que a palavra diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo é Jesus, que Jesus coloca nós como sal da terra, e a luz do mundo somos nós, através do nome de Jesus. E muita gente não reconhece como a luz, muita gente não reconhece nós como o sal da terra. Mas amém, irmão, está se cumprindo a palavra de Deus, está se cumprindo a Escritura Sagrada, como a Bíblia diz que haverá tempo difícil, tempos como esse de agora, tempo de pessoas se esfriar na fé, tempo de pessoas não ter mais temor à casa de Deus, tempo de pessoas se esfriar de vez da fé, ver apostasia, escutar mais espírito imundo. A Bíblia diz que haverá um tempo que haverá fome. Você vê fome em todos os lugares aí. Tem pessoas, mas eu tenho um alimento, glória a Deus, irmão. Quantas pessoas estão sem comer? Quantas pessoas estão sem alimentar? Eu falo em nações, em outros países, irmão. Se você tem um alimento, glória a Deus, nós estamos passando pela epidemia. Quantas pessoas estão com fome, quantas pessoas estão sem alimento. É a palavra de Deus se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo como o Senhor diz na palavra dele. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele vai se entregar, e ele se entregando, antes de se entregar, ele tinha falado com Pedro. E Pedro, quando vê tudo aquilo acontecendo, Pedro vai se aproximar mais de longe. Quando o povo conhece que ele andava com Cristo, um vai olhar e vai dizer, esse aqui andava com ele. E ele vai dizer, não, eu não andava com ele. E vai negar dizendo que não andava. E a Bíblia diz que ele vai sair de perto e vai para outro lugar. E a Bíblia vai dizer que o povo vai reconhecer ele novamente. Vai dizer, tu fala como um dele, você fala como ele. E ele vai dizer, não conheço ele. A Bíblia diz que ele vai estar numa fogueira depois e se esquentando ali, mas os judeus, e a Bíblia vai dizer que vai reconhecer ele, e diz assim, você estava naquele monte lá, que foi pego Jesus, você estava junto. Ele vai dizer, não conheço, eu não estava ali. Ele vai negando,
E a Bíblia diz que ele se saindo, e logo amargamente ele vai chorar e vai lembrar da palavra do Senhor. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? É quando Jesus fala, quando Deus usa uma pessoa para falar contigo dentro da igreja, é quando te dá um conselho e você não ouve. Quando Jesus ele fala muitas vezes para você, filho, abandona essa prática, filho, cuidado, filho, como ele faz no monte lá, ele fala no monte, vigiais e orais para que não entre a tentação, porque é chegada a minha hora, ele despertando o discípulo, ele está te despertando a cada dia, irmão, ele está despertando você, para que você não morra e não morra sem salvação, para que você não perca. Tem muita gente que acha que vai dar tempo a todo momento, acha que vai dar tempo de se entregar a todo momento, acha que vai ter tempo total no mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. A gente sabe, a palavra de Deus diz que vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, irmão. Tempo difícil, tempo trabalhoso, tempo de que o amor esfriou, tempo que as pessoas estão perdendo o temor com a palavra de Deus, com o servo de Deus, com o Espírito Santo que habita em nós. As pessoas estão perdendo o temor, irmão. Eu falo de mim mesmo quando eu vejo pessoas fazendo isso próximo de mim. Sabe o que é, irmão? É você tá falando aqui, o Espírito Santo tá falando e a pessoa não tá nem aí. A pessoa tá sem temor nenhum. Eu falo porque eu vejo a pessoa fazendo, irmão. Isso. Chegou num tempo de eu estar aí da igreja e depois do culto terminar e ver pessoas zombando, brincando, e eu olhar e falar, meu Deus, que é isso? É a palavra de Deus, irmão. Pessoas estão brincando dentro da igreja. Pessoas estão perdendo o temor do Senhor. Pessoas estão perdendo, é a palavra de Deus que está se cumprindo, irmão. Você quer ser santo, irmão Gélis? Não. Santo é Jesus, irmão. Eu só estou te dizendo que está se cumprindo a palavra de Deus. Eu quero te dizer que está se cumprindo o que Deus fala. Eu quero te dizer, irmão, nenhuma palavra ficou vazia ou caiu por terra. Não, tudo está se cumprindo. A palavra é verdadeira e está se cumprindo a cada dia. A cada dia nós podemos ver, irmão, as igrejas vazias, e mesmo a cheia, as pessoas estão perdendo o temor do Senhor. As pessoas estão nem aí para o que Deus fala. Ouve, mas não atente para o que Deus fala. E quando Deus fala, muitos se quebrantam. Vai estar como aquela parábola do semeador. Lembra da palavra do semeador? O semeador saiu para semear. A Bíblia diz que ele semeou numa terra e a terra não era boa, a terra matou a semente. Tem pessoas assim, aí a Bíblia vai dizer que aquela terra que semeou a semente não brotou, não nasceu, não cresceu, semeia, e a Bíblia diz que aconteceu, os espinhos, espinhou e matou. A Bíblia diz também sobre a terra estava seca demais, não cresceu. Aí a Bíblia vai dizer que tudo aquilo era o diabo. O diabo está arrancando a palavra de Deus. Aquilo que Deus planta no coração do teu povo, aquilo que o povo ouve e cai no teu coração, mas logo depois vem as aves de rapina e arranca a palavra que foi semeada. É a palavra de Deus, irmão, está se cumprindo. Tem muitos que através do louvor ouvem o louvor e quer colocar em prática, mas aí vem um inimigo e impede da pessoa ouvir e ir para a casa de Deus. Ou tem outros irmãos ainda que vai olhar para a irmã, para a roupa, sapato, vai pôr defeito em algum irmão para que não entre dentro da casa de Deus. Ah, eu ser crente como esse daí, ou nada. Ô irmão, quem morreu por mim e por você, quem padeceu por mim e por você, quem levou as bofetadas na cara, cuspida na cara, quem foi chamado de falso profeta, quem foi naquela época lá, a Bíblia diz que os judeus pegaram Jesus, fizeram tanta coisa que Jesus, mesmo sabendo tudo que aquilo estava acontecendo, Jesus disse,
aparta de mim esse cálice, Senhor, mas faça a tua vontade, Pai. Se for possível não passar esse cálice, mas faça a tua vontade. Jesus, ele foi fiel e fiel até a morte, e morte de cruz por mim e por você. Tem muita gente que quer largar Jesus, tem muita gente que quer olhar para o irmão que está com a falha, quer olhar para o arqueiro do olho que está no irmão, para que veja a falha daquele irmão que está na igreja, para ele não entrar dentro da igreja. Então ele vai ver a falha do irmão, para dizer, eu para ser crente que nem aquele ali, eu não vou não. Para ser crente como aquele ali, eu vou não. Ô irmão, quem morreu por todos foi Jesus. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por bandido, por ladrão, por traficante. Jesus morreu por todos, irmão. Você quer o exemplo? Pega Jesus. Você quer ser santo? Faça como Jesus. Uma que você não vai conseguir. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam longe da glória do Senhor. Tudo foi constituído através de Jesus, através da cruz do Calvário, através do Getsemane, que Jesus estava orando no Getsemane. Começou ali. Jesus, eles não pegaram Jesus, na verdade, Jesus se entregou. Você entende? Jesus se entregou, eles nem conheceram Jesus. Jesus que disse, é a mim que vocês perseguem. Mesmo Judas beijando ele, e ele dizendo, no livro de João, ele vai dizer, eu sou Jesus. O Cristo falou isso. Então ele se entregou, ele disse, eu estava no tempo, a todo momento, e vocês não me prenderam. Estava pregando na sinagoga de vocês a todo tempo, não. Isso foi para que se cumprisse o que foi dito sobre mim, sobre os profetas dizer, e para que se cumprisse, irmão, da parte dele. Então tudo estava acontecendo por causa dele, e tudo está acontecendo por causa de Jesus, irmão. Tudo está acontecendo e vai acontecer, irmão, por causa da palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que faz nós triunfar, é a palavra de Cristo que vai libertar, salvar o homem, vai salvar a mulher, é pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo parece loucura, mas Jesus, ele vai salvar o homem ou a mulher pela vocação da palavra. O mundo parece loucura, mas para nós é salvação, é verdade. E a Bíblia diz, de Gênesis, Apocalipse, você vê as revelações, irmão. Você vê tanta coisa que está acontecendo, que está escrito aqui na palavra de Deus. Há muito tempo falava e está acontecendo. Você vê que as pessoas estão perdendo o temor, as pessoas estão perdendo o respeito. Cadê o sábio, irmão? Cadê aqueles que estavam aqui que era sábio, com todo respeito, irmão? A inteligência do mundo, Jesus não faz, é loucura para Deus, é a palavra de Deus, irmão. Se tornou Deus como loucura, a palavra de Deus, a Bíblia diz, para o sábio. A fraqueza de Deus é muito mais forte que a dos homens, irmão. A palavra de Deus está se cumprindo, irmão. A palavra de Deus a cada dia está se cumprindo e vai se cumprir, irmão. Jesus está aguardando que você se entregue rápido para Jesus enquanto é tempo. Se entregue, porque a palavra dele está se cumprindo. O que Deus prometeu para você, irmão? O que Deus prometeu para você? O que Deus falou para você? O que o Senhor falou que ia fazer na tua vida? E você está achando que você tem o tempo todo, Deus falou isso, mas aí Deus não força ninguém não, irmão. Deus, ele não força ninguém a fazer nada que não queira. Você tem livre-arbítrio. Assim como o inimigo, o diabo, caiu e sobre ele veio uma sentença de não entrar mais no céu, você tem um livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para você fazer o que você quer. Só que tem as consequências. O leão da tribo de Judá, ele não dorme. O leão de Israel, o guarda de Sião, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, ele não dorme. E tudo está na mão dele, e tudo está no controle dele. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele se entregou, e ele se entregou por um sentimento de amor. Ele se entregou
por mim e por você. Ele se entregou por morte de cruz, por aquilo que homem nenhum poderia voltar para Cristo e poderia pagar o preço. Ninguém poderia, e como não pôde, mas o preço já foi pago. O preço de cruz do Calvário, o preço de redenção, o preço que ele pagou. E ele está vivo para todo sempre. Ele não está morto, não. Ele está vivo, irmão. Ele está vendo. Todos os dias ele vê. A palavra de Deus está se cumprindo. A gente vê as enfermidades. A gente vê, irmão, em vários lugares, crentes sendo perseguidos. A gente vê crentes sendo mortos pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Nós vemos irmão, sendo de tudo que é jeito aí, pessoas tentando de tudo que é jeito acabar com o caráter, acabar com o cristianismo, mas não acaba não, irmão. Não consegue acabar. Isso é que a palavra está se cumprindo. A Bíblia diz que antes de nós perseguir os profetas, perseguir o mestre, perseguiram todos aqueles que pela palavra de Cristo. Mas a palavra de Cristo se cumpriu. A Bíblia diz que ele tem a chave, e a chave da vida e da morte está na mão de Jesus Cristo. Então ele tem todo o poder, irmão. Ele está no controle de toda a situação. Você é eterno. Queira você ou não, você é eterno. Na hora que você partir daqui da terra. Só que queira você saber e compreender, existe um inferno e existe o céu. Só que Jesus não vai impedir de você fazer o que é errado, não. Jesus não vai impedir de maneira alguma que você faça a vontade do inimigo, não. Um negócio que tem consequência. E Jesus tem todo o poder. Jesus está no controle de toda a situação. Não tem um justo como um perverso. Não tem, a chuva cai para toda. A palavra de Deus diz que a chuva cai para o injusto e também para o justo. Então Jesus, ele está sendo bom a todo momento, irmão. Eu queria falar aqui de cura, milagre, mas Deus está me conduzindo a levar para o arrependimento de pessoas que estão aqui na live, que estão me ouvindo. Há tempo de você se arrepender. Há tempo de tu acordar. Há tempo de tu se despertar. Se tu ainda está naquele Getsemane, dormindo, desperta. Desperta. O Senhor me manda te dizer, desperta. Getsemane, Jesus já venceu o Getsemane. Jesus já venceu o Calvário. Jesus não está morto. Aquilo que era para mim, para você, morte eterna, Jesus já viveu. A Bíblia diz que lá no túmulo de Jesus Cristo está escrito, não está mais aqui, pois já reviveu. Não está, irmão. Você vê que a história bíblica, o que está escrito lá em Israel, você vai ver vários lugares. Você vai encontrar fortes de dinossauros, você vai ver ossos de pessoas que já morreram, mas no túmulo que Jesus foi colocado, os historiadores, os homens, os estudados daqui da terra, a Bíblia diz que vai estar lá, não está mais aqui, pois já está vivo. Jesus está vivo, irmão, e a palavra de Deus é verdadeira, irmão. A gente podemos ver os historiadores, aqueles cientistas, aqueles que pesquisam sobre ciência, sobre algumas coisas, a gente podemos ver que as pessoas pesquisam sobre dinossauro, sobre os ossos de fóssil de dinossauro. A Bíblia diz que no Mar Vermelho lá, a Bíblia diz que Faraó foi morto e os carruagens de Faraó ficou ali. E muitos deles ali já acharam, hein? Muito. A palavra de Deus é tão verdadeira que acharam a carruagem de Faraó. E outras coisas aí da palavra de Deus. Essa palavra é tão verdadeira, irmão, está se cumprindo a cada dia e vai se cumprir. Queira o inimigo ou não, queira o diabo ou não, vai se cumprir, irmão. A cada dia está se cumprindo. E Jesus está vivo, irmão. Jesus está vivo. A Bíblia diz que Jesus
O nosso Deus, aquele que não dorme, aquele que está acordado, aquele que conhece o deitar, o levantar, o nosso pensamento, aquele que chama como já houvesse, aquele que conhece, aquele que nos sustenta, aquele que permite que nós acordamos no dia seguinte ou no outro dia, está vivo, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, irmão, no céu e na terra, ele conhece quem é os seus, ele sabe quem é o justo e quem é o perverso, ele sabe. A Bíblia diz que o perverso não congregarão na congregação do justo, irmão. Então, nem tente, irmão, com aqueles que estão tentando praticar alguma obra aí do inimigo, quer impedir a obra de Deus, ou que queira, que está se sentindo muitas vezes sendo um grande, irmão. Cadê os poderosos dessa terra? Faraó, Golias, outros e outros e outros e outros aí, irmão. Tudo subestimaram, não existe mais, irmão. O céu existe, o inferno existe. A palavra de Deus é verdadeira, irmão. E é a palavra de Deus que nós estamos aqui pela palavra de Deus. Eu estou aqui falando do amor de Cristo. Eu estou aqui falando de Deus, irmão. Daquele que tem, irmão. Você quer ver um exemplo maior, irmão? A gente podemos ver, dar uma voltinha um pouquinho dentro do hospital, a gente vê quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas que estão nesse exato momento querendo respirar e não pode respirar, quantas pessoas queriam estar aqui viva e não está aqui viva, irmão. Você é eterno, irmão. Mas eu falo de eternidade, de céu ou inferno. Eu falo daquele que vai voltar, e o dia que ele voltar e encontrar qualquer um, eu estou começando a falar aqui, tá, força, tá, mas Jesus tem todo o poder. A palavra de Deus não vai parar. A palavra de Deus é verdadeira, irmão. A palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus é verdadeira. Creia que Jesus Cristo é o mesmo de hoje e eternamente, irmão. Jesus é o mesmo, ele não vai mudar, irmão. E a palavra dele vai se cumprir, irmão. A gente podemos ver o esfriamento de vários irmãos. A gente podemos ver, irmão, tem pessoas igual Senaqueribe diz que ia afrontar o povo de Deus e disse que ia fazer o povo de Deus comer, fazer tanta coisa que ele falou que ia fazer sobre o povo de Deus, mandou carta, tentou amedrontar, e quando o Eliseu disse, maior o que está conosco do que está no mundo. Abre os olhos desse moço para que veja. Irmão, não se agrada com coisas do mundo, não. Não se agrada com aquele que dá aquelas risadas, que tenta te afrontar e acha que você é um crentinho aí, que as pessoas querem pegar os crentes e quer ficar brincando com os crentes. Irmão, você é príncipe de Deus. Tu é servo do Deus vivo, irmão. E outro, irmão, você vai ganhar um novo nome, irmão. Você vai ganhar veste nova, irmão. Tu vai ganhar, irmão. Vai andar em ruas de ouro, irmão. E além de tudo é vida eterna, irmão. Não é sofrimento. Não vai ter mais essa injustiça que você vê aqui na terra. Acabou, acessar, vai cessar tudo, irmão. A Bíblia diz que havendo inteligência vai cessar. Cadê os sábios, irmão? Cadê os poderosos que existiam? Tudo subestimado. Só Jesus está firme para todo sempre. E com ele estão aqueles que obedecem a tua palavra, irmão. Ganhar um nome novo. Fala de mim, de você, irmão. Então vale a pena adorar esse Deus. Vale a pena glorificar esse Deus. Vale a pena falar do amor de Jesus. Essa é a minha alegria, de compreender que aquele que é a nova criatura em Cristo, ele é. O livro de Romanos fala, as coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. Não se prende nada não, o diabo está querendo te iludir, o diabo está querendo tentar colocar na tua mente, irmão. Vou falar algo aqui que Deus me mostrou, irmão. Algo que Deus me mostrou um tempo atrás, irmão. Que pessoas estavam entrando tipo no hospital, sabe?
pessoas, tipo, o inimigo tentando colocar as pessoas, mulheres, eu via homens, eu via criança entrando em hospital, tipo parado. Irmão, saia desse quadro agora em nome de Jesus. Se há poder na palavra de Jesus. Pedro, ele disse para aquele homem: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então fala a mesma coisa. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ai, irmão, estou sem força. Recebe a força agora, nesse exato momento. Ai, irmão, estou fraco. Recebe a fortaleza bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E a Bíblia diz que há um espírito de fortaleza. Esse é o Espírito do Senhor. Recebe sobre a tua vida nesse exato momento, irmão. É motivo de alegria, irmão. Muitos não compreendem, só quem entende mesmo, quem é espiritual. Quem é espiritual entende, irmão, a alegria, irmão, na presença de Deus. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. E como vale a pena adorar esse Deus? Vale a pena, irmão, ler a palavra de Deus. Vale a pena, irmão. Vale a pena falar desse amor de Cristo, irmão. Jesus, lembra de Jesus, que eles fizeram com Jesus? Falso Cristo. Cuspiram em Jesus, perseguiram. Disseram que o mestre expulsava demônio por Deus e burro. E Jesus só fazia o bem, irmão, hein? Curava, libertava, sarava, entrava em casa, ressuscitava, ia em velório, fazia aquele que estava indo para o cemitério ser enterrado reviver. E foi chamado de tudo isso. Falso Cristo, os perseguidores. Então, irmão, vai perseguir você também. Não esquenta não. A mesma coisa que faz aqui comigo, que eu vejo pessoas aqui dessa rua fazendo comigo, e algumas pessoas que mal me conhecem, mas amém. Louvado e engrandecido, que Deus tenha misericórdia deles e que o Senhor venha despertar eles enquanto é tempo, que as escamas que estão nos olhos deles venham cair, se despertar ainda, para que eles não venham cair na mão do Senhor. Porque dura a coisa é o homem ou a mulher quando cai na mão do Senhor. Dura é a coisa. Uma coisa é a pessoa ser chamada e outra coisa é quando cai na mão do Senhor. Lembra de alguns reis que caíram na mão, muitos caíram na mão do Senhor e cai ainda da mão do Senhor. Dura a coisa quando o homem cai na mão do Senhor. Deus manda o anjo ferir, ou Deus entrega na mão do inimigo. Dura a coisa quando Deus faça tal coisa sobre a vida de qualquer um e que não seja para o bem. Quando Jesus permite que algo aconteça, Jesus não quer que aconteça isso. Jesus é misericordioso, é bom. Só que dura a coisa quando cai na mão do Senhor. Olha bem para esses olhos aqui. Dura a coisa é o homem ou a mulher ou o jovem ou qualquer outra pessoa quando cai na mão do Senhor. Davi, ele disse: Senhor, eu prefiro cair na tua mão, Senhor. Mas ele caiu na mão do Senhor, mas diferente de outras pessoas. Dura coisa é quando a pessoa cai na mão do Senhor. E quando cai na mão do Senhor, não tem quem livre. A Bíblia diz que Ele é aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Então desperta, irmão. Desperta enquanto é tempo. Acorda, porque Jesus, ele já venceu. Ele já venceu a morte de cruz. Ele já venceu aquilo que era para mim e para você. Ele já tomou sobre si tudo que era para se cumprir, se cumpriu dentro da palavra. Está se cumprindo e vai se cumprir no dia de hoje também. Então desperta você que dorme. Desperta você que está dentro do Getsêmen ainda. Getsêmen de sono. Do Getsêmen da... Jesus usa uma pessoa e diz: acorda, e você está dormindo. Jesus usa a outra pessoa e você está dormindo novamente. Jesus usa outra pessoa em qual sentido? Para te despertar, dizendo: desperta, está dormindo. Jesus já venceu.
E Ele quer que você também vença também. Mas isso, para isso acontecer, desperta. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha brilhar sobre você. Que você venha acordar e despertar desse sono, desse Getsemane de sono. Jesus já venceu o Getsemane. Jesus já venceu a morte de cruz. Jesus já venceu aquilo que você não poderia carregar. Jesus já venceu aquilo que você não poderia nem pode carregar mais. A Bíblia diz: se seu tiver pesado, se seu fardo tiver pesado, Ele troca por um leve. Quem diz isso é a palavra. Se Ele troca por um leve, então vem para Jesus. Troca esse fardo pesado que está nas tuas costas, meu irmão, minha irmã. Troca esse fardo pesado que você está carregando. Desperta, acorda. Tu não está no Getsemane. Jesus já venceu tudo isso e Ele tem a chave da vida e da morte. A Bíblia diz que nós também venceremos, assim como Ele venceu a morte. A Bíblia diz que está tudo consumado e Ele venceu e nós também venceremos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele venceu e por Ele vencer, Ele vai dizer: nós também venceremos em Cristo Jesus. Então fica com essa palavra. Palavra de edificação, palavra de fé. Fica com essa palavra. Desperta desse sono, desperta desse Getsemane. Jesus já venceu o Getsemane. Tudo está se cumprindo. Acorda em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo sempre e que você venha a despertar, que você venha a despertar, a voltar para Jesus enquanto é tempo. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.